Olá, meu nome é Beatriz Queiroz, sou bióloga formada pela Universidade Federal de São Carlos. Em nome dos meus companheiros de pesquisa Leonardo Paisniero e Alexandra Sanches, vim apresentar o resumo intitulado O papel da educação ambiental na mudança de perspectiva, como o tubarão veio parar no meu prato. A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Os tubarões e as raias pertencem à classe Chondrichthyes e à subclasse Elasmobranchius. Ocupando os níveis de predadores de topo e mesopredadores do ecossistema marinho, eles mantêm o equilíbrio ecológico do mesmo e, em função desta característica, controlam populações de níveis inferiores, exercendo o efeito top-down, de cima para baixo, de modo que a redução de suas populações pode resultar em cascata trófica. Por isso, são considerados espécies-chave, uma vez que alterações em suas estruturas populacionais modificam toda a comunidade. O grupo sofre diversas ameaças, dentre elas os próprios fatores biológicos que retardam o processo de recuperação de suas populações, como maturidade sexual tardia, baixa fertilidade e longo período gestacional. Trata-se também de animais não carismáticos, cujo receio da sociedade prejudica a conservação do grupo. Como se não bastasse, o ecossistema marinho encontra-se sob pressão de diversas ameaças de origem antrópica, sendo a principal delas a sobrepesca. Atualmente, a principal causa do crescimento da sobrepesca é o comércio internacional de nadadeiras, conhecido internacionalmente por finning. Após a retirada das nadadeiras, produto de alto valor comercial, retira-se também, com frequência, a cabeça do animal, que é posteriormente descartada visto que não possui valor comercial. Assim, as características morfológicas necessárias à identificação das espécies são perdidas, o que dificulta as investigações envolvendo os produtos animais. Tornam-se comuns, então, substituições taxonômicas acidentais e, ainda, intencionais, com a finalidade de comercializar espécies vulneráveis ou sobreexplotadas pela pesca. No Brasil, o mercado comercializa a carne de Elasmobranchius sob o nome popular de cação, utilizado para rotular várias espécies. Porém, a maioria dos consumidores é leiga e desconhece o fato de que cação é sinônimo de tubarão e até mesmo raia. O uso desse termo é tão difundido que acaba por tornar a nomenclatura imprecisa sem corresponder a nomes taxonômicos. Dessa forma, torna-se um desafio mitigar os efeitos negativos da pesca excessiva e principalmente do consumo desinformado de Elasmobranchius, uma vez que não há como informar ao consumidor se a espécie em questão está ameaçada ou é advinda do comércio ilegal. Neste contexto, existe a necessidade da conscientização a partir de atividades de educação ambiental e de divulgação científica, a fim de contribuir com a conservação de espécies ameaçadas e com um comércio responsável e legal, dando aos consumidores o poder de escolha. O objetivo desse projeto, então, foi mensurar o conhecimento popular sobre pesca, comércio e consumo de tubarões e raias, e ainda avaliar a mudança de perspectiva sobre o tema a partir de atividades de educação ambiental. Autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, mensurou-se o conhecimento popular a partir de um questionário semi-estruturado entregue aos alunos dos 8º e 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Professora Alzira Garcia de Oliveira, localizada no município de Campina do Monte Alegre, no sudoeste paulista. Ao final das atividades, o questionário foi reaplicado para avaliar a eficiência das mesmas no desenvolvimento dos alunos em relação ao tema. O questionário também foi aplicado a 30 moradores da região, selecionados aleatoriamente durante o evento Porteiras Abertas, do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos, no município de Buri, onde apenas maiores de 18 anos puderam participar e manteve-se o anonimato dos participantes. Ao todo, 186 pessoas participaram da pesquisa, e dentre elas, aproximadamente 156 estudantes receberam informações sobre biologia, ameaças e conservação de Elasmobranchius. 90,79% dos alunos, ao final das atividades, declararam ter conhecimento do comércio internacional de nadadeiras, o que antes era conhecido por apenas 37,91% do total. A palavra finning mostrou-se distante do vocabulário e compreensão dos mesmos, familiarizando-se de 7,95% para 73,65%. Os munícipes das cidades do sudoeste paulista apresentaram maior afinidade com as expressões.
onde 73,3% sabia sobre o comércio internacional de nadadeiras, porém, apenas 10,71% declarou saber o conceito de finning. Observou-se incoerência em relação às respostas sobre o consumo do cação, uma vez que 12,5% e 40,74% dos alunos e munícipes, respectivamente, disseram ter provado da carne e, no entanto, apresentaram dificuldades em relacionar a mesma com os animais presentes nas alternativas da pergunta: cação corresponde à carne de qual animal? 19% dos alunos não soube responder essa pergunta, 34% disse corresponder a espécies de peixes marinhos, 17% associou a qualquer espécie de peixe, 13% a uma espécie pequena de tubarão, 6% a filhotes de tubarão, 6% a tubarões, 4% ao bacalhau e apenas 1%, o que correspondeu a 2 alunos, assinalou a opção raia. Mais de uma resposta era possível a esta pergunta. Nota-se, após as atividades, uma alteração no padrão de respostas, onde as alternativas tubarões, raias, filhotes de tubarão e espécie pequena de tubarão aumentam em número de respostas, diferente do observado nas demais. A maioria dos munícipes assinalou a alternativa espécies de peixes marinhos, sucedida por espécie pequena de tubarão, qualquer espécie de peixe, tubarões e filhotes de tubarão. 3 não souberam responder a pergunta. As alternativas gosto, questões de saúde e questões sociais lideraram o número de respostas antes e depois das atividades à pergunta: o que você leva em consideração na compra de peixe? E, ainda sobre a mesma, nota-se um aumento importante no número de respostas da alternativa conhecimento sobre a origem da carne, indo de 21 para 32 respostas. Já os moradores priorizaram questões de saúde e gosto, sucedidas pelo conhecimento da origem da carne, questões ambientais e ecológicas, questões sociais e, por último, o preço. Na pergunta por qual finalidade tubarões e raias são pescados, a alternativa com maior número de respostas passa a ser a venda das nadadeiras, com 122 respostas, sucedida pela venda da carne, com 117 respostas ao final das atividades. A resposta dos munícipes apresentou um padrão similar. Por último, as perguntas qual você prefere comer e qual você come com mais frequência trouxe conhecimento sobre a cultura alimentar da região, onde tilápia, pacu, lambari, pequira, salmão, atum, bacalhau, dourado, pintado, merluza e tucunaré são mais apreciados pela culinária local. A população do Sudoeste paulista mostrou desconhecer a identidade do cação, visto que houve incoerência entre as respostas às perguntas: você já comeu carne de cação? E cação corresponde à carne de qual animal? Demonstrando que utilizar de um termo comum para designar um grupo taxonômico impõe uma barreira à conservação dos elasmobrânquios, promovendo o comércio de espécies ameaçadas e protegidas por lei, uma vez que os consumidores não estão cientes do impacto de seus hábitos de consumo alimentares e das ameaças que acometem o grupo. Sugere-se o comércio do produto devidamente identificado com o nome popular e científico correspondentes à espécie, junto de seu atual status de conservação frente à lista vermelha da IUCN, União Internacional de Conservação da Natureza. Ainda, observou-se mudanças nos padrões de respostas, demonstrando a importância e a efetividade da educação ambiental nas escolas. Enquanto a legislação, em conjunto com a fiscalização, monitoramento e manejo, podem recuperar populações naturais por meio da proibição da captura e comércio de elasmobrânquios ameaçados e registros de desembarques, a educação ambiental pode contribuir direcionando seus esforços aos pescadores e consumidores, sendo fundamental a proteção efetiva das espécies. Estas foram as referências utilizadas na produção desta apresentação. Eu e meus companheiros agradecemos a atenção e o interesse de todos.